Ela sempre foi a mulher que ninguém notava. Sofia, 43 anos, assistente discreta de Leonardo Vasconcelos, um dos empresários mais influentes e cobiçados da cidade. Nos corredores frios e envidraçados da empresa, sua presença era quase invisível. Os saltos baixos, o coque sempre apressado, a maquiagem discreta escondendo mais do que revelando. Mas por dentro, Sofia carregava tempestades. Naquela noite chuvosa de quinta-feira, tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. O destino decidiu tocar suas mãos pela primeira vez em anos. A sala estava silenciosa, exceto pelo leve tilintar da chuva contra os vidros. Sofia revisava relatórios, o cheiro de café frio impregnado no ar, quando a porta se abriu com a imponência que só Leonardo sabia impor. Ele entrou, terno impecável, expressão indecifrável, e um convite dourado entre os dedos. Vem comigo ao baile. Quero você lá. A voz dele soou como um trovão abafado na sala pequena. Ela congelou. Sentiu os olhares dos colegas cravarem nela como punhais. Os boatos não precisaram de palavras. Estavam nos olhos arregalados, nos sorrisos enviesados, na tensão que tornou o ar quase irrespirável. Porque ela, uma assistente quarentona, divorciada, mãe solteira, uma mulher que há anos havia aprendido a se encolher para não incomodar, a não desejar demais. Sofia apenas assentiu, a mão trêmula aceitando o convite sem coragem de levantar os olhos. Mas dentro do peito, o coração era uma guerra de tiros e memórias. Anos antes, aos 27, Sofia havia amado com a intensidade que só os inocentes amam. Rafael, seu ex-marido, foi o tipo de homem que prometeu mundos e entregou ruínas. Sumiu quando o filho deles tinha apenas 3 anos, deixando dívidas, uma casa hipotecada e uma Sofia despedaçada. Desde então, ela jurou nunca mais desejar o que não poderia ter. Mas ali estava aquele convite. Dourado. Brilhando como tentação. Horas depois, ao sair da empresa, no estacionamento quase deserto, o amigo debochado de Leonardo a esperava encostado num carro importado. Você sabe que isso é só uma aposta, né? Vai se expor à toa. A frase veio com um sorriso sujo, como veneno derramado aos poucos. Sofia manteve a postura, mas por dentro a menina que teve o coração partido aos 27 anos estremeceu. Não respondeu. Só segurou o convite contra o peito, como se aquilo pudesse proteger os pedaços de esperança que ainda restavam. Chegou em casa com os olhos marejados e a alma em conflito. Gabriel, seu filho de 17 anos, dormia no sofá, o livro de vestibular aberto no colo. Sofia o observou por alguns segundos, sentindo o coração apertado. Ele era o motivo de tudo, de cada renúncia, de cada madrugada de trabalho, de cada sorriso engolido. No fundo da gaveta, Sofia tinha um antigo relicário, onde guardava pequenos bilhetes, fotos desbotadas e sonhos esquecidos. Abriu. Entre cartas amareladas e recortes de jornal, achou o número de uma costureira antiga, Dona Estela. Aquela mulher que, anos atrás, lhe fizera um vestido de noiva que nunca chegou a ser usado do jeito certo. Sofia respirou fundo, pegou o celular e digitou com dedos trêmulos. Estela, preciso de um vestido. Pra amanhã. Houve um silêncio no outro lado da linha antes da resposta vir carregada de ternura. Sabia que esse dia ia chegar, Sofia. Vem amanhã cedo. Naquela madrugada, Sofia ficou deitada olhando pro teto, ouvindo a chuva que parecia acompanhar suas angústias. O convite dourado repousava sobre a cômoda, e ela sentia que aquele pequeno pedaço de papel tinha o poder de mudar tudo,
ou destruí-la de vez. Quando o sol finalmente rompeu a janela, ela decidiu. Ia ao baile. Não por Leonardo, não para calar as línguas venenosas, mas por si. Pela mulher que um dia esqueceu quem era. Na manhã seguinte, enquanto o mundo seguia seu ritmo apressado, Sofia atravessava a cidade em direção à casa de Dona Estela. Mas ao chegar lá, a costureira recebeu com um olhar grave e um envelope nas mãos. Sofia, antes de tudo, tem algo que você precisa saber. E ali, antes mesmo de experimentar qualquer vestido, a vida de Sofia começaria a desmoronar de um jeito que ela jamais poderia imaginar. O salão reluzia em dourado e cristal. Lustres pesados lançavam uma luz morna sobre rostos maquiados demais e sorrisos que cortavam mais do que qualquer lâmina. As paredes altas pareciam assistir em silêncio à vaidade e o veneno que escorriam em cada olhar. As mulheres desfilavam como flores mortas, de pétalas brilhantes e corações secos. Risos vazios, taças tilintando, perfumes adocicados se misturando no ar espesso. Foi nesse cenário que Sofia entrou. Ela usava um vestido simples, sem brilhos, sem joias caras. Um tecido leve, azul claro, que destoava violentamente do mar de cetim e veludo que a cercava. Os cabelos presos de qualquer jeito, um batom discreto e o olhar de quem não pertencia àquele mundo. E foi suficiente. As gargalhadas vieram como um trovão. Meu Deus, quem deixou isso entrar? Sussurrou uma moça, enquanto ajeitava a alça do vestido. Que vexame, outro completou, abafando o riso com a mão. Sofia sentiu a pele arder. O salão parecia menor, sufocante. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto, como se o chão quisesse engoli-la. Mas havia algo em seu peito que não permitia que ela recuasse. Algo mais forte que a humilhação. Ela ergueu o rosto. Foi então que os olhos de Alexandre a encontraram. O milionário solitário, conhecido por sua frieza e distanciamento, estava encostado em uma das colunas de mármore, rodeado de homens engravatados e mulheres que o desejavam como um prêmio. Mas, naquele instante, ele não viu o salão. Não ouviu as risadas. Não percebeu as mãos femininas que tentavam chamar sua atenção. Ele só viu Sofia. E seus olhos se encheram de lágrimas. Disfarçou rapidamente, erguendo a taça aos lábios, mas era tarde. Um nó se formou em sua garganta. Porque ali, diante de todos, estava a única pessoa que conhecia a parte mais obscura de sua alma. O segredo que poderia acabar com tudo que ele construiu, que destruiria sua reputação, sua fortuna, sua fachada de homem inatingível. Sofia. Por um instante, o tempo pareceu hesitar. Ela sentiu. Um arrepio subiu pela sua nuca. Era como se as cicatrizes antigas, que jurara enterrar, fossem tocadas novamente. Haviam se conhecido anos antes, longe daquele mundo de luxo e falsas cortesias. Um hospital decadente, numa madrugada chuvosa. Os dois fugindo de suas próprias dores. Sofia com a mãe agonizando numa maca. Alexandre com o sangue nas mãos que jurou nunca revelar de quem era. As lembranças vieram como ondas. Você não viu nada. Nunca viu. Ele dissera, naquela noite. E ela não viu. Nunca contou. Mas jamais esqueceu. Alexandre atravessou o salão. Os risos se calaram aos poucos, como se a presença dele ordenasse silêncio. Todos observavam, curiosos, especulando o motivo de tamanha audácia. Porque aquele homem, desejado e temido, caminhava na direção da garota errada. Quando chegou perto, o mundo pareceu prender a respiração. Ele estendeu a mão. Sofia hesitou.
Podia ouvir os corações batendo ao redor, as mãos suadas, as palavras que queria cuspir e não podia. Mas algo nos olhos dele, aquele medo disfarçado de soberba, a súplica por trás do orgulho, e a memória da noite em que ele havia salvado sua vida. Aceitou. Na pista de dança, os corpos se aproximaram. A música era lenta, antiga, romântica, mas o que havia entre eles estava longe de ser doce. Era tensão. Era ressentimento. Era uma história mal resolvida que pulsava mais forte a cada compasso. Por que me chamou aqui, Alexandre? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Ele demorou. Os dedos tremiam nas costas dela. E quando falou, foi num sussurro, perto demais do ouvido. Preciso te contar antes que seja tarde. Sofia sentiu o sangue gelar. Mas antes que pudesse responder, alguém tocou no ombro de Alexandre. Um homem de olhar sombrio, terno impecável e um anel de rubi no dedo anelar. Os olhos que conheciam todos os pecados daquele salão. Você está se esquecendo de quem manda aqui, Alexandre. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Alexandre encarou o homem, o maxilar tenso. Sofia sentiu o instinto de fugir, mas ficou, porque sabia que aquele era apenas o começo. A música continuava tocando baixinho, como se soubesse que aquela dança precisava durar um pouco mais. O salão girava ao redor deles, mas Sofia sentia que o mundo havia parado no exato momento em que Alexandre sussurrou aquelas palavras em seu ouvido. Eu estou doente. Terminal. E meus amigos apostaram que eu não teria coragem de trazer a única pessoa que realmente se importa comigo. Eu precisava que eles vissem quem é você. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu corpo ainda se movia ao ritmo da música, mas por dentro tudo desmoronava. O ar ficou denso, como se cada palavra dele tivesse engasgado em sua garganta. As lágrimas vieram, quentes, mas contidas, orgulhosas, como ela sempre fora. Uma mulher que aprendeu a sobreviver calada, sem escândalo, mesmo quando a dor gritava por dentro. Como assim, Alexandre? Doente. Como? Ela murmurou, a voz embargada, mas firme. Não queria que os outros vissem, não ali, não daquele jeito. Ele não respondeu de imediato. Desviou o olhar, como se buscasse força no teto dourado do salão. Havia algo nos olhos dele que Sofia nunca tinha visto antes. Medo. Um medo profundo, cru, despido da arrogância que ele sempre carregava. Tem coisa que a gente só consegue dizer uma vez, Sophie. E agora que eu disse, me arrependo e me alívio ao mesmo tempo. Ela quis parar a dança. Quis soltar a mão dele, correr para o banheiro, se trancar no primeiro cubículo e chorar tudo que estava preso. Mas ficou. Porque ele tremia. E Alexandre, o homem que parecia inabalável, tremia nos braços dela como uma criança com medo do escuro. E então, como se o universo conspirasse para tornar tudo ainda mais cruel, o golpe veio. Essa aí não é aquela que vendia doces na feira? Alexandre, meu querido, você trouxe uma ambulante para um baile beneficente? A voz debochada ecoou no salão, provocando risinhos velados e olhares enviesados. Sofia fechou os olhos por um segundo. Não pela vergonha, mas pela raiva. Pela impotência de estar ali, cercada por gente que nunca saberia o que foi acordar às 5 horas para cozinhar trufas e pagar o gás da semana. Gente que nunca entenderia o que é cuidar da mãe acamada e ainda sorrir para a freguesia. Mas foi Alexandre quem agiu.
Num impulso, ele largou Sofia com delicadeza e marchou até o microfone da banda. A orquestra parou, os olhares se voltaram, curiosos, alguns já ansiosos por mais um escândalo daquela noite. A mulher mais linda e corajosa dessa sala. É ela, disse, apontando para Sofia com os olhos marejados, mas firmes. Enquanto muitos aqui se escondem atrás de sobrenomes e heranças, ela construiu o que tem com as próprias mãos. E mesmo assim, foi a única a ficar quando tudo desabou. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Alguns baixaram os olhos. Outros trocaram olhares desconfortáveis. Mas Sofia permaneceu de pé, queixo erguido, como sua mãe sempre a ensinou. Não se abaixe. Não por quem nunca soube o peso do que você carrega. Foi aí que ela a viu. Sentada à beira do salão, vestida num tom escarlate que gritava sua presença, estava Valentina, a ex-noiva. Ela assistia a cena com um sorriso que não tocava os olhos. Seu copo de champanhe estava intacto, mas seus dedos o apertavam com força. Os olhos, escuros, fulminavam Sofia como lâminas. Corajosa! Que bela escolha de palavras, Alex! Sussurrou, para ninguém além de si mesma ouvir. Vamos ver se ela continua corajosa quando descobrir o resto. Valentina levantou-se lentamente, como uma atriz prestes a entrar em cena. Seu salto batia no piso de mármore com uma precisão quase ameaçadora. Uma mulher que não aceitava ser substituída. Muito menos por alguém que, em sua mente, jamais deveria ter tido lugar naquela festa. Muito menos no coração de Alexandre. Sofia percebeu a aproximação. Sentiu o frio na espinha que só outra mulher sabe provocar. E, por um segundo, teve vontade de fugir. Mas não fugiria. Não depois de tudo que ouviu. Não agora. Alexandre, ainda no palco, a procurava com o olhar. Ele sabia que havia mexido peças demais naquele tabuleiro. E agora, o jogo saía do seu controle. Foi então que a música recomeçou, de forma abrupta, quase como se a festa insistisse em seguir, fingindo que nada havia acontecido. Mas tudo havia mudado. E, no meio da multidão, Valentina se aproximava com um sorriso venenoso e um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. O salão parou. Por um segundo, tudo parou. O som da música cessou, as taças congelaram no ar, e o olhar de todos se voltou para a mulher de vestido vermelho que agora avançava a passos lentos, olhos marejados, mas cheios de fúria contida. Vocês aplaudem uma farsa. Uma mulher que destruiu a própria família para subir na vida. Disse a ex-noiva, a voz embargada, mas cortante como navalha. Sofia ficou imóvel. Aquele passado, que ela tinha enterrado tão fundo dentro de si, agora era arrancado com brutalidade. Ela desviou o dinheiro da fundação do pai. Falsificou assinaturas para salvar a própria pele. Querem aplaudir isso? O sussurro da multidão virou burburinho. Amigas trocavam olhares, velhas conhecidas cochichavam. Alguém soltou um riso nervoso, e outro gravava com o celular escondido. Sofia sentiu o chão sumir. Mas não fugiu. Não dessa vez. Respirou fundo. E respondeu, com a voz trêmula, mas firme. Eu tinha 22 anos. Minha mãe estava entre a vida e a morte numa clínica, devendo mais do que a gente podia contar. Eu assumi a culpa de um erro que não foi só meu. Preferi carregar essa cruz do que ver meu pai ser preso. Uma pausa. Silêncio.
Ela encarou todos. Se eu faria diferente hoje? Talvez. Mas eu paguei por isso. Com rejeição. Com vergonha. Com anos me escondendo de mim mesma. Não vou pedir perdão a vocês. Porque eu já me perdoei. O salão ficou em silêncio. Sofia virou-se, pronta para sair. Mas então, Alexandre se levantou. Devagar. Um passo de cada vez, como se cada movimento exigisse dele mais do que o corpo poderia dar. O rosto pálido, mas os olhos carregavam fogo. Ela nunca me enganou. Disse ele, firme. Eu sei quem é Sofia. Conheço suas sombras e suas luzes. E foi isso que me fez amá-la. Chegou perto, o bastante para tocar sua mão. E diante de todos, mesmo com a ex-noiva tentando conter o choro, ou o orgulho ferido, ele declarou: eu escolho ela. Hoje, e até meu último dia. E a beijou. Um beijo demorado. Sem pressa, sem medo, sem vergonha. Os aplausos vieram. Primeiro tímidos, depois fortes, emocionados. Gente que nem conhecia a história direito, mas que reconhecia o amor quando via. Sofia não chorou ali. Chorou depois. Sozinha. Porque sabia que aquele momento não era só sobre amor. Era sobre ser vista. Ser aceita. Mesmo depois de tudo. Nos dias que vieram, Sofia se dedicou a Alexandre com uma intensidade que ela mesma não sabia que tinha. Cuidava dele com carinho, com zelo, com aquela mistura de amor e medo que só quem ama de verdade conhece. Você precisa descansar, Sofia, dizia ele, cansado, mas atento. Descansar. Quando a vida inteira me disseram que eu não era suficiente. Agora que eu sou, não vou soltar. Às vezes ele sorria. Às vezes chorava escondido. Sabia que o tempo era curto, mas também sabia que estava amando como nunca. E Sofia, ela começou a olhar para si com mais ternura. Parou de se culpar por coisas que já tinham sido pagas com juros. Percebeu que o amor verdadeiro não exige perfeição, só presença. Mas o destino, sempre irônico, não deixou que o fim fosse só ternura. Numa tarde chuvosa, quando voltava do mercado, Sofia encontrou um envelope pardo jogado na porta de casa. Dentro, documentos. Antigos. Provas de que a ex-noiva falava a verdade. Em parte. Sim, Sofia havia assumido a culpa. Mas havia mais. Muito mais. Cartas. Assinaturas. Confissões. E uma revelação. Quem realmente desviou o dinheiro da fundação foi Alexandre. Ela se sentou no sofá, trêmula. O coração disparado. O mundo ao redor parecia girar. Ele sabia. Ele sempre soube. Horas depois, enquanto ele dormia, o rosto sereno, os cabelos levemente úmidos pela febre, Sofia observava. 1000 perguntas gritavam dentro dela. Mas uma, apenas uma, ecoava mais alto. Por que ele assumiu a culpa dela agora? Se no passado, ela assumiu a dele. Respirou fundo. Fechou os olhos. E escolheu o silêncio. Porque ali, naquela sala escura, cercada de amor e mágoas, de mentiras e redenção, ela entendeu. Alguns amores não pedem justiça. Só pedem paz. Ela o beijou na testa e sussurrou. Obrigada por me escolher, mesmo quando você sabia que eu já tinha escolhido você muito antes. E ficou ali, de mãos dadas com o homem que a ensinou a amar sem promessas, a perdoar sem desculpas, e a viver,
mesmo sabendo do fim. Porque às vezes, a mulher desacreditada é quem tem a coragem que ninguém mais teve. E essa coragem foi o que a salvou. E se fosse você, teria coragem de enfrentar a elite por alguém que te escolheu de verdade? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua resposta. Sofia percebeu a aproximação. Sentiu o frio na espinha que só outra mulher sabe provocar. E, por um segundo, teve vontade de fugir. Mas não fugiria. Não depois de tudo que ouviu. Não agora. Alexandre, ainda no palco, a procurava com o olhar. Ele sabia que havia mexido peças demais naquele tabuleiro. E agora, o jogo saía do seu controle. Foi então que a música recomeçou, de forma abrupta, quase como se a festa insistisse em seguir, fingindo que nada havia acontecido. Mas tudo havia mudado. E, no meio da multidão, Valentina se aproximava com um sorriso venenoso e um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. O salão parou. Por um segundo, tudo parou. O som da música cessou, as taças congelaram no ar, e o olhar de todos se voltou para a mulher de vestido vermelho que agora avançava a passos lentos, olhos marejados, mas cheios de fúria contida. Vocês aplaudem uma farsa. Uma mulher que destruiu a própria família para subir na vida. Disse a ex-noiva, a voz embargada, mas cortante como navalha. Sofia ficou imóvel. Aquele passado, que ela tinha enterrado tão fundo dentro de si, agora era arrancado com brutalidade. Ela desviou dinheiro da fundação do pai. Falsificou assinaturas para salvar a própria pele. Querem aplaudir isso? O sussurro da multidão virou burburinho. Amigas trocavam olhares, velhas conhecidas cochichavam. Alguém soltou um riso nervoso, e outro gravava com o celular escondido. Sofia sentiu o chão sumir. Mas não fugiu. Não dessa vez. Respirou fundo. E respondeu, com a voz trêmula, mas firme. Eu tinha 22 anos. Minha mãe estava entre a vida e a morte numa clínica, devendo mais do que a gente podia contar. Eu assumi a culpa de um erro que não foi só meu. Preferi carregar essa cruz do que ver meu pai ser preso. Uma pausa. Silêncio. Ela encarou todos. Se eu faria diferente hoje? Talvez. Mas eu paguei por isso. Com rejeição. Com vergonha. Com anos me escondendo de mim mesma. Não vou pedir perdão a vocês. Porque eu já me perdoei. O salão ficou em silêncio. Sofia virou-se, pronta para sair. Mas então, Alexandre se levantou. Devagar. Um passo de cada vez, como se cada movimento exigisse dele mais do que o corpo poderia dar. O rosto pálido, mas os olhos carregavam fogo. Ela nunca me enganou. Disse ele, firme. Eu sei quem é Sofia. Conheço suas sombras e suas luzes. E foi isso que me fez amá-la. Chegou perto, o bastante para tocar sua mão. E diante de todos, mesmo com a ex-noiva tentando conter o choro, ou o orgulho ferido, ele declarou: eu escolho ela. Hoje, e até meu último dia. E a beijou. Um beijo demorado. Sem pressa, sem medo, sem vergonha. Os aplausos vieram. Primeiro tímidos, depois fortes, emocionados. Gente que nem conhecia a história direito, mas que reconhecia o amor quando via. Sofia não chorou ali. Chorou depois. Sozinha. Porque sabia que aquele momento não era só sobre amor. Era sobre ser vista. Ser aceita.
Mesmo depois de tudo. Nos dias que vieram, Sofia se dedicou a Alexandre com uma intensidade que ela mesma não sabia que tinha. Cuidava dele com carinho, com zelo, com aquela mistura de amor e medo que só quem ama de verdade conhece. Você precisa descansar, Sofia, dizia ele, cansado, mas atento. Descansar? Quando a vida inteira me disseram que eu não era suficiente. Agora que eu sou, não vou soltar. Às vezes ele sorria. Às vezes chorava escondido. Sabia que o tempo era curto, mas também sabia que estava amando como nunca. E Sofia, ela começou a olhar para si com mais ternura. Parou de se culpar por coisas que já tinham sido pagas com juros. Percebeu que o amor verdadeiro não exige perfeição, só presença. Mas o destino, sempre irônico, não deixou que o fim fosse só ternura. Numa tarde chuvosa, quando voltava do mercado, Sofia encontrou um envelope pardo jogado na porta de casa. Dentro, documentos antigos. Provas de que a ex-noiva falava a verdade. Em parte. Sim, Sofia havia assumido a culpa. Mas havia mais. Muito mais. Cartas. Assinaturas. Confissões. E uma revelação. Quem realmente desviou o dinheiro da fundação foi Alexandre. Ela se sentou no sofá, trêmula. O coração disparado. O mundo ao redor parecia girar. Ele sabia. Ele sempre soube. Horas depois, enquanto ele dormia, o rosto sereno, os cabelos levemente úmidos pela febre, Sofia observava. 1000 perguntas gritavam dentro dela. Mas uma, apenas uma, ecoava mais alto. Por que ele assumiu a culpa dela agora, se no passado, ela assumiu a dele? Respirou fundo. Fechou os olhos. E escolheu o silêncio. Porque ali, naquela sala escura, cercada de amor e mágoas, de mentiras e redenção, ela entendeu. Alguns amores não pedem justiça. Só pedem paz. Ela o beijou na testa e sussurrou. Obrigada por me escolher, mesmo quando você sabia que eu já tinha escolhido você muito antes. E ficou ali, de mãos dadas com o homem que a ensinou a amar sem promessas, a perdoar sem desculpas, e a viver, mesmo sabendo do fim. Porque às vezes, a mulher desacreditada é quem tem a coragem que ninguém mais teve. E essa coragem foi o que a salvou. E se fosse você, teria coragem de enfrentar a elite por alguém que te escolheu de verdade? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua resposta.